Nessa videoaula eu vou falar sobre a política do café com leite. O que foi a política do café com leite? Antes de eu falar da política do café com leite, eu vou explicar os acontecimentos de antes. Antes o Brasil era um país imperial, um rei, né? Que era Dom Pedro II. Ele era imperador do Brasil. O que aconteceu? O Marechal Deodoro da Fonseca ele proclamou a República. Ele proclamou a República no dia 15 de novembro de 1889. Então, dia 15 de novembro de 1889, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele proclamou a República do Brasil. Por isso que no dia 15 de novembro comemoramos o Dia da República. Aí, quando ele proclamou, depois de anos, né, alguns políticos... Porque na época do Império, o rei, o imperador, que era Dom Pedro II, ele comandava o Brasil. Mas cada lugar tinha uma província, não era estado, que nem hoje o estado que você mora, não. Era província, era chamado de província, não era estado. Aí o imperador, ele comandava o Brasil na época do Império e tinha várias províncias. Quando o Brasil se tornou república, que foi através de Marechal Deodoro da Fonseca, no dia 15 de novembro de 1889, cada província virou um estado. Cada província virou um estado. E cada estado tinha alguém cuidando da economia, cuidando das leis, né? Cada estado tinha alguém governando. E depois de um tempo, os dois estados que mais, como é que se diz? Os estados mais poderosos do Brasil eram São Paulo e Minas Gerais, porque São Paulo ele produzia muito café e Minas Gerais era quem mais produzia o leite. Aí passaram a mandar na política do Brasil. Na época da eleição, que é de 4 em 4 anos, 4 anos era obrigado as pessoas votarem num político de Minas Gerais. Depois de 4 anos, as pessoas eram obrigadas a votar nos políticos de São Paulo. Isso era na época da República Velha. É chamado de República Velha aqui no Brasil. E então, a República do Café com Leite foi de 1898 a 1930. Então, quanto tempo durou a República do Café com Leite? Durou 32 anos. Foi de 1898 a 1930. Então era chamado de oligarquia do café com leite. Por quê? Eles mandavam na política São Paulo e Minas Gerais. 4 anos. Depois de 4 anos, vencia os de Minas Gerais. Depois de outros 4 anos, vencia de São Paulo. As pessoas eram obrigadas a votar em quem eles queriam. Isso é chamado de voto de cabresto. Porque quem fazia parte da oligarquia eram os fazendeiros, tanto em Minas Gerais, que era o leite, porque quem cria animais é fazendeiro, e também o café, a plantação de café, eram os fazendeiros naquela época, né? Quem criava os animais e... Então como a elite agrária, a elite era os fazendeiros, então os fazendeiros obrigavam os seus trabalhadores, que eram muitos trabalhadores, a votar em quem eles queriam. Então era chamado de voto de cabresto. Porque se eles não votassem, eles eram postos para fora, né? Ia ficar desempregado, né? Então as pessoas votavam por obrigação em quem eles queriam. Mesmo se algum candidato de outro estado se candidatasse, mas não ganhava, só ganhava ou de Minas Gerais, de 4 anos, ou de São Paulo. Isso foi na época da República Velha que isso aconteceu, né? Só que foi de 1898 até 1930. Só que em 1930 acabou com a República, porque na verdade Minas Gerais e São Paulo estavam mandando na política do Brasil. Estava reinando, como diz assim, né? Mandando e desmandando, né? Mas em 1930 acabou, porque Getúlio Vargas deu um golpe. Ele deu um golpe e acabou com a política, porque ele ganhou a eleição, que ele era de São Paulo. Aí ele ganhou a eleição. Nessa política do café com leite,
Ele ganhou a eleição. Getúlio Vargas ganhou a eleição. Ele ganhou a eleição e ele deu um golpe e ele passou, parece que foi 15 anos, ele passou 15 anos no poder. Só que só poderia passar 4 anos. Mas ele passou 15 anos no poder. Porque quem estava mandando era São Paulo e Minas Gerais. Era 4 e 4 anos, né? Ninguém podia, outro, né? Eu disse que Getúlio Vargas era de São Paulo. Não, ele era do Rio Grande do Sul. Só que ganhava de São Paulo ou Minas Gerais. Mas ele deu golpe e passou 15 anos no poder. Era para passar 4 anos no poder, mas passou 15 anos no poder. Então a República do Café com Leite foi isso. O café, que era de São Paulo, e o leite, que era de Minas Gerais. Porque São Paulo, e voltando para o começo, né? Como eu disse, voltando para o começo, aqui era um país imperial, de rei, né? Que era Dom Pedro II, que era o imperador do Brasil. Aí depois, o Marechal Deodoro da Fonseca, ele proclamou a República. No dia 15 de novembro de 1889. Foi o dia da proclamação da República. Antes do Brasil, quando era império, cada lugar tinha uma província. Não era estado, era província, que alguém tomava conta. Para ajudar o imperador, né? Só quando o Marechal Deodoro da Fonseca proclamou a República, cada província virou um estado, né? Cada província virou um estado. Só que os 2 estados que mais tinha poder aqui no Brasil era São Paulo e Minas Gerais. Por quê? Porque São Paulo era que mais fabricava café, né? Plantação de café. E Minas Gerais era que mais fabricava leite. Tinha mais produção de leite. Então passaram a mandar na política do Brasil, os dois, né? Passaram a mandar, então de 4 em 4 anos ganhava um de São Paulo, aí depois de 4 anos ganhava outro de Minas Gerais. Depois de 4 anos de São Paulo, aí durou 32 anos essa política do café com leite. Foi de 1898 a 1930, até que acabou com um golpe que foi dado por Getúlio Vargas, que se apossou do poder, né? Se apossou do poder. Aí acabou a política do café com leite. E lembrando que ele só venceu a política do café com leite porque eles obrigavam os seus trabalhadores, que naquela época, quem estava do lado dos políticos eram os fazendeiros, porque a plantação do café, os fazendeiros que faziam, né? E criação de animais, o gado leiteiro, né, que era de Minas Gerais, também eram os fazendeiros. Então eles obrigavam os seus trabalhadores a votar, é chamado de voto de cabresto. O voto de cabresto é o quê? Que a pessoa era obrigado a votar no político que eles queriam. Ah, vai ganhar esse ano de Minas Gerais. Todos os fazendeiros, né? Que naquela época é chamado de oligarquia, política da oligarquia, que era oligarquia cafeeira ou leiteira. A oligarquia naquela época era chamada. Aí eles obrigavam os seus trabalhadores a votarem em que eles queriam, né? Se não votasse, ia perder o emprego. Então, essa videoaula foi sobre a política do café com leite entre São Paulo e Minas Gerais. Eu espero que você tenha gostado dessa videoaula. Você curta, você compartilhe e se inscreva no canal e dê seu like. E se você quiser fazer algum comentário, botar algum assunto aí sobre videoaula, sobre algum assunto, do 3º até o 9º ano, eu vou gravar para vocês. Então, até uma próxima videoaula.